Olá, bem-vindo a este vídeo do nosso site psicanaliseclinica.com. Neste vídeo nós vamos abordar o famoso tripé da psicanálise. O tripé é os 3 passos para formar novos psicanalistas. Então, quem é que pode, a rigor, formar um psicanalista? Não é qualquer escola. Afinal, uma escola que oferece cursos em outras áreas não tem a especialidade suficiente e a metodologia suficiente para formar profissionais psicanalistas. Então tome muito cuidado com cursos genéricos que não são formulados por institutos ou sociedades psicanalíticas. Afinal, é convenção internacional praticada no mundo inteiro e também no Brasil que somente psicanalistas podem formar novos psicanalistas dentro de institutos ou sociedades psicanalíticas, ou seja, grupos de psicanalistas, baseados neste tripé da psicanálise, ok? Qualquer coisa fora disso não é um curso de formação rigoroso dentro de psicanálise, tome muito cuidado. Outra coisa é que não existe uma graduação em psicanálise ou uma pós-graduação voltada para a atuação prática. Por que não existe graduação? A psicanálise é uma ciência chamada leiga ou laica. Ela não é restrita, desde Freud, a médicos e psicólogos. Obviamente que médicos e psicólogos podem adotar a psicanálise e muitas vezes o adotam até como forma principal de atuação. Agora, a psicanálise, desde os autores clássicos, ela é chamada de ciência laica porque ela permite outros profissionais de outros ramos, profissionais liberais, profissionais de educação, profissionais, né, de direito, enfim. Muitos grandes psicanalistas não eram médicos e psicólogos e sempre foi uma defesa ferrenha da psicanálise não permitir que ela se burocratize nessas instâncias, né, governamentais. Então a psicanálise seguiu essa linha aí, né, à margem, né, da institucionalização completa, porém é recomendado que institutos e sociedades de psicanalistas formem novos psicanalistas, ok? Então, baseado nisso, né, só para concluir, existem pós-graduações em psicanálise, só que elas vão abordar só o primeiro ponto do tripé, que é a teoria. Se você quer um aprofundamento teórico, uma pós-graduação, você deve procurar uma faculdade que ofereça pós-graduação em psicanálise, uma especialização, por exemplo. Graduação você não vai encontrar, ok? Agora, se o seu foco é a atuação prática como psicanalista ou um aprofundamento rigoroso para depois você decidir se vai se autorizar a psicanalista, né, nesse processo, depois de um conhecimento profundo da matéria, o recomendado é que você procure um instituto ou uma sociedade de psicanalistas voltado para formar novos psicanalistas com base neste tripé, ok? Estamos insistindo nisso porque esta é a forma recomendada de atuação que vai tirar você de problemas, porque sem isso você pode adotar procedimentos práticos que sejam da medicina, que sejam da psicologia, e você não tem autorização para isso. Então você estará já infringindo uma norma, ok? Então, se você seguir rigorosamente as orientações do seu curso de formação, você poderá atuar como psicanalista mesmo não sendo um médico ou um psicólogo. É assim que é no mundo inteiro, é assim também que funciona no Brasil. Então vamos falar então de quais são os 3 pontos desse tripé da psicanálise. O primeiro é a teoria. Então, no momento teórico, a escola, o curso vai oferecer para você uma declaração de quais são os conceitos, as escolas ou tendências de psicanálise e os autores, principalmente aqueles autores mais consagrados. Obviamente que cada curso pode adotar uma linha, né, de tendência, uma escola ou um autor diferente para se aprofundar nele. Por exemplo, uma escola mais freudiana ou uma escola lacaniana, tá? Agora, mesmo escolas que são mais especializadas, a gente recomenda que você procure ver se essas escolas trabalhem pelo menos uma introdução sobre outros autores. Afinal, todos eles se declaram psicanalistas, se declaram na linha do Freud, porém com pontos de divergência em relação à teoria e ao método freudiano, que é importante então você conhecer esses contrapontos para que você depois faça a sua escolha de uma linha a seguir, seja freudiana, lacaniana, junguiana, né, ou uma linha de Melanie Klein, Winnicott, enfim. Então, essa abordagem, pelo menos introdutória, dos principais conceitos dos autores e das escolas, é recomendado que um curso de formação tenha. E, obviamente, que as técnicas psicanalíticas,
os recursos procedimentais que são usados no setting psicanalítico durante uma sessão de análise ou durante um processo sequencial de uma série de sessões de análise, ok? Então essas técnicas são abordadas já na teoria, obviamente que aprofundadas nas outras duas etapas que tem um viés mais prático. O segundo ponto do nosso tripé da psicanálise é a análise. O profissional que estuda a psicanálise precisa também ser um analisado. Ele precisa ser analisado por outro psicanalista. Isso deve se dar durante o curso, mas é um processo que é recomendado para a vida toda, principalmente para aquelas pessoas que depois queiram se tornar psicanalistas. Elas vão ser analisadas por um outro psicanalista, aí obviamente que é a sua escolha, e ela vai abordar o quê? As suas questões pessoais. Obviamente que você, como um estudante de psicanálise, também tem questões para debater, questões a serem tratadas, a serem compreendidas. Este processo, você sozinho, né, não vai conseguir o mesmo nível de profundidade, de reflexão, do que ter essa posição espelho que é do seu analista. Então, durante o curso, você já tem algumas sessões e cada curso pode, então, dimensionar o número de sessões de análise. Agora, depois de concluído o curso, você vai prosseguir com este processo de ser um analisado de outro profissional. Isso ajuda muito a você não transportar as suas próprias questões para o seu paciente. Então, se você é um analisado, se você permanece estudando, refletindo sobre as suas próprias questões, você tem elementos para ser um psicanalista melhor, além do benefício óbvio do autoconhecimento seu mesmo, ok? Então, durante o curso, né, a análise pode ter ela tem aí dois principais objetivos. O primeiro é o principal deles, que é permitir ao aluno uma reflexão sobre as suas próprias questões. O segundo objetivo da análise é o aluno entender como funciona uma sessão da análise também. Esse não é o objetivo principal, afinal, não é uma questão meramente didática ou pedagógica fazer análise, é uma questão fundamental para autoconhecimento do aluno, mas acaba que o aluno entende melhor como funciona uma análise no momento em que ele é o analisado, ok? E o curso pode fazer isso em análises individuais ou análises em grupo. E o aluno, além então de abordar suas próprias questões nesses espaços, ele também entende como uma análise individual e uma análise em grupo funcionam. Por fim, o terceiro e último passo do nosso tripé é a supervisão. A supervisão são estudos de caso trazidos pelo professor psicanalista para debate em grupo. E é muito importante que seja em grupo e não individual, porque a colaboração dos alunos e a ponderação do professor orientador é que vão dar uma massa crítica para refletir sobre caminhos possíveis em um atendimento. Então aqui é o momento em que o curso fica muito prático, né? Porque são casos concretos, reais, que são debatidos, obviamente que preservando a identidade dos analisandos, tá bom? Então o professor traz um estudo de caso que ele mesmo está atendendo em seu consultório, ou retirado de uma obra clássica, ou retirado da experiência de outros profissionais psicanalistas com que ele conviveu, ou até mesmo se algum aluno do curso estiver já atendendo, ele pode reportar também os seus casos para estudos de caso na parte de supervisão. A gente colocou estágio entre aspas porque a gente às vezes encontra essa palavra em cursos de formação, e é uma palavra muito perigosa para a psicanálise. Por quê? Estagiar implica em obrigar o aluno a praticar a psicanálise, mesmo o aluno não querendo, ok? Afinal, um curso de formação em psicanálise tem várias finalidades: o autoconhecimento, a melhoria dos relacionamentos interpessoais, conhecer a teoria da psicanálise e suas práticas. E, ao final disso, se o aluno optar, né, for chamado, ele pode, né, se sentir chamado, então ele pode atuar clinicamente, na prática clínica como psicanalista, ok? Mas essa não é a única finalidade de um curso de formação, né? O aluno que começa já com essa finalidade apressado, ele não aproveita com toda a riqueza de profundidade que o curso demanda. Então, o primeiro objetivo deveria ser o autoconhecimento,
conhecimento da teoria e dos procedimentos, a melhoria das relações pessoais, internas e as relações de trabalho, que a psicanálise pode ajudar, e só por fim, a atuação clínica, ok? Então, se o curso obriga o aluno a estagiar, ele obriga o aluno a atuar. E para a psicanálise tem um conceito muito importante que é da autorização. É o próprio profissional que deve se autorizar psicanalista, ou seja, esse profissional, após ter feito um curso completo de formação, ele deve se dizer preparado para atuar e atender outras pessoas, ok? Então, se existir um estágio durante o curso, o que vai acontecer? Pessoas que não se sentem preparadas vão ser obrigadas a atuar. Isso é muito perigoso. Então, cuidado, porque a palavra estágio ela não é usada muito em psicanálise. A gente costuma ter o equivalente supervisão. Se você encontrar algum curso mencionando estágio em psicanálise, tome muito cuidado em relação a isso. Provavelmente é feito por pessoas que não têm, né, essa conceitualização teórica de como a psicanálise é vista no Brasil e no mundo pelos principais institutos de formação. Então, a psicanálise vai trazer esses casos que você estiver atendendo ou que o profissional estiver atendendo. Da mesma maneira que nós falamos da análise, né, que é importante o profissional, depois de formado, continuar sendo analisado por outro psicanalista, a supervisão também tem esse viés. É muito importante que o profissional consiga permanecer supervisionado, ou seja, ele ter um grupo de psicanalistas, uma sociedade, um instituto, para debater os casos que ele estiver atendendo, mesmo depois de formado. Nesse sentido, o nosso curso de formação em psicanálise, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele oferece 1 ano de supervisão gratuita, isenta de anuidade, exatamente para que o aluno que tenha optado em atuar e comece a atender 1, 2, depois, né, um número crescente de casos, ele consiga ter com quem debater esses casos até ter uma experiência. E mesmo profissionais psicanalistas de muita experiência, né, esses profissionais mais prudentes, conscientes, eles acabam sendo supervisionados pela vida profissional inteira deles. Eles sempre vão querer estar presentes em um grupo de psicanalistas para discutir os casos que ele estiver atendendo, obviamente que dentro do sigilo, né? A gente não vai revelar o nome da pessoa, vai colocar uma inicial, vai colocar um pseudônimo, ok, do paciente, mas o relato do caso tem que ser o mais preciso possível e você ter, então, outros profissionais psicanalistas com quem debater. Por isso que não tem como qualquer escola, qualquer pessoa oferecer um curso de formação em psicanálise, porque não vai ter essa mesma riqueza de supervisão de um professor psicanalista orientador para conduzir as reuniões de supervisão. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo sobre o famoso tripé da psicanálise. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso de formação em psicanálise, fica o convite para acessar psicanaliseclinica.com. Muito obrigado.